Bom dia, gente! Vamos começar mais uma live oficina do projeto Escola Verde com Afeto do Canteiros Coletivos. Agradeço a presença de todas e de todos. A gente vai fazer essa oficina que faz parte da segunda edição do Escola Verde com Afeto, que é realizada pelo Canteiros Coletivos, com apoio do edital Movimento Bem Maior e do Instituto FI. Essa segunda edição, ela tem como objetivo a ocupação de 6 espaços transformados por escolas públicas, que eram pontos irregulares de lixo e entulho, e que foram transformados em jardins com o objetivo não só de se pensar mais a gestão de resíduos no nosso bairro, na nossa cidade, como também de entender o potencial dos espaços públicos, né, de uso, de lazer, de produção de alimento, né, de espaços que são espaços de bem viver. Essa oficina seria realizada, né, nos jardins do Colégio Mestre Moa do Catendê e do Colégio Norma Ribeiro, mas por conta da necessidade de isolamento, né, desse momento que a gente está vivendo, que é necessário a gente se manter em casa, a gente está fazendo essas oficinas online e por isso a gente está fazendo algumas pessoas que são ativistas em outros estados, com projetos muito similares ao Canteiros e tem muitas riquezas para trocar. Então, hoje a nossa facilitadora é a Lucineide Leal. Bem-vinda, Lu, que é nutricionista, educadora. E a gente vai ter como convidada a Regina Celli, que é a fundadora da Favela Orgânica lá no Rio de Janeiro, chefe de cozinha, uma pessoa incrível que faz o aproveitamento total dos alimentos, e vai ter um bate-papo aí com o Luci, bem bacana, mais para o final. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas, interagir. A gente sabe que virtualmente é mais difícil, né, porque a gente tem essa distância física, mas a gente abre o chat para vocês interagirem com a gente, que é para a gente poder tornar um pouquinho mais próximo essa experiência. Então, eu vou deixar vocês aí com o Lu, tenham uma boa manhã e aproveitem para tirar muitas dúvidas com a Luci, que ela também tem um repertório muito bacana. Luci, faz uma apresentaçãozinha sua para as pessoas te conhecerem e vamos começar. Então, já coloca a apresentaçãozinha lá para a gente. Eu vou te deixar. Bom dia, me chamo Lucineide Leal, sou nutricionista, também participo do coletivo Banquetaço e a gente está aqui hoje para falar um pouco sobre alimentação saudável, né, do ponto de vista mais abrangente. A gente sabe que comer é um ato político, nós acreditamos que a escola é uma base importante para contribuir em relação a esses hábitos e é justamente por isso que o projeto Escola Verde com Afeto trouxe esse processo de apresentar uma alimentação diferenciada, né, também de forma muito simples, para que as pessoas se sintam próximas do processo, né. Essas oficinas realizadas na comunidade têm a participação não só da comunidade escolar, mas também das pessoas que moram no entorno, né, da escola, até porque a gente sabe que a participação de todos é fundamental. Então, o processo inicial, a gente ocupa a cozinha, vamos dizer assim, e aí a gente vai percebendo o efeito cozinha nesses espaços, né, que é quando você entra, né, no ambiente escolar, você começa a conversar com as merendeiras, ver qual é a rotina delas, como é que elas fazem as preparações, o que é que sai comumente nesse cardápio, né? E aí a gente começa a apresentar novas propostas com a finalidade de fazer com que elas percebam que é possível trabalhar de forma diferenciada e de maneira muito simples, né? Porque a ideia não é aumentar a demanda, a ideia é apresentar uma forma de fazer e um leque maior de preparações que estejam de fácil alcance para a comunidade e para a escola de uma forma geral. Então, a gente procura envolver toda essa equipe, né, de uma forma bem acolhedora, a gente vai se aproximando devagarzinho, entrando nesse território com todo o respeito, né, com todo o amor necessário a fazer uma conexão de alta qualidade, para que a partir daí, deste encontro, a gente possa construir junto, porque a ideia não é chegar lá e usar a cozinha, a ideia é chegar lá e construir, né, um processo efetivo de
melhoras, de criatividade na cozinha, aproveitamento de materiais que antes seriam descartados, né, utilização de punks para fazer coisas simples, como um suco, por exemplo, né, e isso a gente vai apresentando cada proposta e dizendo quais são as vantagens, a simplicidade da preparação, a importância de se ampliar o paladar, a importância de você se envolver com o ato de cozinhar de uma forma leve, enfim. Então, o que a gente traz aqui hoje nessa oficina é um compartilhamento, né, desse processo, como ele acontece, e também as diretrizes básicas, né, do Ministério da Saúde em relação à alimentação saudável. A gente reconhece que a alimentação saudável não é a mesma para todas as pessoas, né? Cada um vai ter seu estilo próprio em relação à sua cultura, às suas possibilidades e aos acessos também. Mas a gente vai trazer aqui uma base, né, criada pelo Ministério da Saúde, para que a gente possa se nortear para fazer melhores escolhas, para fazer do momento de se alimentar um processo mais prazeroso, né? Se alimentar também é um ato político, a gente sabe, né? Fazer boas escolhas implicam em muitas situações que não dependem só da gente, e as comunidades sofrem muito com isso, né? Com essa questão dos acessos a uma alimentação de alta qualidade, né? Alimentos limpos, né? Que não tenham tanta demanda de veneno como é o mais comumente oferecido. Então, todo esse processo visa em trazer para eles um senso crítico e também um senso de possibilidade, né, de se ampliar. Já teve comunidade da gente chegar e a mãe dizer que não gostava de cozinhar, a merendeira falar que cozinhava ali sempre o básico e tal, e de repente a gente trazendo novas propostas, conversando sobre a situação, entendendo também o lado dessas pessoas, elas começaram a ver que existia, sim, a possibilidade delas se envolverem um pouco mais com tudo isso. Então, a gente segue aqui na nossa apresentação, né, apresentando o que a gente acabou de falar agora, que é uma oficina de alimentação saudável, mas a gente entendendo a amplitude desse tema, né, entendendo que nem todo mundo vai ter o mesmo padrão de alimentação. Aqui uma definição do Ministério da Saúde sobre o que é alimentação saudável, disponível no guia, né, alimentar para a população brasileira. Uma alimentação saudável deve ser baseada em práticas alimentares que assumam a significação social e cultural dos alimentos como fundamento básico conceitual. Neste sentido, é fundamental resgatar essas práticas, bem como estimular a produção e o consumo de alimentos saudáveis e regionais, como legumes, verduras e frutas, sempre levando em consideração os aspectos comportamentais e afetivos relacionados às práticas alimentares, que é muito importante, né? Não basta, a gente não pensa na comida apenas no ato de comer, mas quem plantou, quem colheu, como ela foi trazida para a nossa mesa, né? Quem foram os responsáveis pelo preparo. Então, essa proposta resgata tudo que o ambiente, né, de uma cozinha traz, né? E essa questão do incentivo ao consumo regional, né, para a gente trazer de volta a nossa soberania alimentar, né, que a gente vai consumir os produtos que a gente tem disponível em nossa região, porque isso facilita o nosso acesso e também isso traz mais tranquilidade, né, para o nosso dia a dia. Segundo a Scioli, temos na escola um importante espaço para a implementação de ações que promovam a saúde de um modo mais amplo, pois ela desempenha um papel fundamental na formação de valores, hábitos e estilos de vida, entre eles o da alimentação, tendo como base as práticas alimentares que contribuam com a saúde e respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Não basta a gente apresentar um novo cardápio, nem utilizar o ambiente escolar para fazer aventuras alimentares, se isso não tiver como se sustentar, né? A gente entende a escola como uma coisa muito importante, né? A gente entende a escola como um ambiente que é promotor dessas mudanças, que vai ajudar muito em todo esse processo, mas se a gente não der
os elementos necessários para poder isso acontecer, a gente não vai conseguir um sucesso para isso. Sendo assim, o alimento pode ser inserido no processo educativo de forma mais ampla, e não apenas em disciplinas específicas como as ciências biológicas e da saúde, visto que o ato de se alimentar transcende os mais diversos campos da vida, né? Então, assim, a questão das práticas alimentares não podem ficar restritas a uma disciplina fixa, né? Elas devem atender essa abrangência social, cultural, além da biológica, né? Então a gente precisa trazer a alimentação para todos os campos da nossa vida, porque ela permeia todos esses espaços, né? Estimular o consumo de alimentos saudáveis na escola e no cotidiano da criança, educadores, pais, alunos, merendeiras e comunidades tem importante papel na construção de um ambiente escolar promotor de estilo de vida saudáveis, em especial a alimentação. Então, se a gente tem a escola como uma base que é importante para fundamentar esses novos hábitos, a gente precisa fazer com que esses novos hábitos possam ser multiplicados para além desses espaços. E a gente consegue isso quando a gente consegue estabelecer conexões verdadeiras e quando a gente consegue trazer propostas que são aplicáveis, né? Aplicáveis à realidade daquela comunidade, aplicadas à realidade do sujeito e aplicadas ao papel da comunidade de uma forma geral. Né? Então, a gente precisa pensar nesses aspectos. Aqui a gente tem uma foto de uma das ações realizadas, né, do banquetaço nas escolas, né, uma salada de frutas temperada de forma diferente. Essa salada de frutas tinha noz moscada, tinha manjericão, e eles foram experimentando e era enriquecida com um suco de hibisco. E eles, ai, nossa, que interessante, a gente nunca pensou nessas possibilidades. Né? Aqui a gente tem uma mesa farta, né, que tem as nossas coisas tradicionais, os alimentos riquíssimos, né, alimentos muito nobres. A gente tem ali o aipim, a gente tem banana da terra, a gente tem um ceviche de banana da terra que foi feito exatamente para apresentar uma possibilidade diferenciada de se servir, né? E esse ceviche é bem simples de se preparar. A gente tem ali o cuscuz nordestino, enriquecido também com punks. Neste caso, aí a gente enriqueceu com ora pronobis, que é uma planta riquíssima em proteína, ferro, uma planta muito nobre, muito fácil de pegar no quintal de casa ou em um vasinho. Aqui em casa mesmo, como eu não tenho quintal, eu planto ela em vários vasinhos para que a gente possa consumir e ter por muito tempo, né? Ali a gente tem uma pasta também levando manjericão, alecrim e outras ervas que a gente tinha na mão no momento, porque a gente também observa qual é a possibilidade do local que a gente vai implementar essa ação para que a gente possa ter uma adesão maior, né? Não adianta a gente levar situações que sejam diferentes do cotidiano dele, mas que vai ficar difícil para ele adquirir porque não tem na comunidade. Então, tudo isso precisa ser pensado. Então, quando a gente vai fazer uma proposta de banquetaço nas escolas, a primeira coisa que a gente procura perceber é quais são as possibilidades que a comunidade tem, quais são os acessos, como é que a questão da alimentação é pensada na própria escola, qual é o nível de engajamento, né, das merendeiras, da equipe escolar, dos próprios alunos, para que a gente, a partir desse processo, a gente possa criar algo que seja realmente promotor de um efeito positivo, né, naquele processo alimentar. Aqui, mais uma vez, as bananas, ali as ervas sendo cortadinhas, picadinhas para serem misturadas. Então, a gente vai agora passar para os 10 passos da alimentação saudável, né? Esses 10 passos vocês encontram facilmente no Guia Alimentar para a População Brasileira, que está disponível online, né? A gente só é baixar. Então, a gente tem essas propostas. Aqui a gente vai trabalhar de forma mais específica e a gente, no final do slide, vai ter as dicas de onde encontrar tudo que tem aqui. Primeiro passo, fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação. Eu não sei se vocês já ouviram a frase, descasque mais e desembale menos, né? É uma sugestão muito forte, até porque nesses tempos de vida que nós estamos, nessa correria do dia a dia, o que acontece é a gente estar sempre muito cansado e poder se envolver pouco com as questões alimentares.
Então, essa primeira proposta do Ministério da Saúde, né, que vem compondo o Guia Alimentar, é uma proposta para que a gente dê uma atenção maior aos alimentos que são naturais, né? Quando a gente fala em alimento in natura, quer dizer aquele alimento que você sabe, por exemplo, do que ele é composto, um repolho, uma folha, não é como aqueles alimentos que são produtos alimentícios altamente embalados e com alta tecnologia para ter sabor, cor, cheiro, enfim, tudo hiperativado para atender a questões muito mais superficiais, né? Então, aqui é a primeira questão: descasque mais e desembale menos, né? O segundo passo: utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. A gente tem uma necessidade de colocar muitos realçadores de sabores em nossos alimentos de uma forma geral, né? Eu conheço poucas pessoas, por exemplo, que conseguem tomar um café puro. A maioria coloca vários adicionais. Além de açúcar, coloca um chocolate, coloca leite, coloca, enfim, vai enriquecendo de outras formas que o sabor do próprio café acaba se perdendo nesse meio termo, né? E assim por diante, é a questão da comida de uma forma geral. Então, tanto o consumo do sal, o consumo do açúcar, o consumo do óleo, a gente tem uma tendência a consumir em altas quantidades. Então, ele já orienta, tente utilizar menos, para que você possa sentir o sabor da preparação, né? Se a gente coloca muito aditivo, a gente não consegue sentir o sabor da preparação em si. Limitar o consumo de alimentos processados. A gente já tem um incentivo, né, ao uso dos alimentos processados, né? A gente consome demais, além da conta, né? Seja pela praticidade que ele traz, seja pela questão dos valores, né? A gente conversa muito sobre essas questões de valores com as mães, principalmente na questão do lanche das crianças, né? Elas chegam para a gente para falar, para dividir essa inquietação de que é difícil você ter a disponibilidade de preparar um suco natural, cortar uma fruta, né? Que para a gente, que já faz parte do nosso hábito, é uma coisa muito mais simples, mas para quem não foi incentivado a trabalhar isso na sua rotina de uma forma mais natural, é um processo que exige tanto do profissional que vai realizar essa orientação, quanto da pessoa um querer e uma paciência em fazer essa condução da melhor forma possível, né? Não de forma impositiva, mas explicando os porquês que esses alimentos devem ser evitados, né? A gente não fala assim, corte, não consuma, não. Mas tenha consciência quanto a isso. Preferencie os alimentos naturais, né? Para que a gente possa ter essa possibilidade de escolha baseada em uma consciência, em um saber do porquê a gente está fazendo aquilo. Não basta a gente dizer para não consumir, mas a gente tem que explicar o porquê, né? Que essas preparações são preparações que são nutricionalmente muito vazias, né? São altamente saporificadas, elas têm aditivos a mais para aguçar o paladar além do necessário, então elas não conseguem perceber o sabor natural, enfim. Tem várias situações que precisam ser explicadas, né? Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Esse é fundamental porque faz parte do dia a dia de muitas famílias, né? O consumo desses alimentos, justamente por conta da correria do dia a dia ou por falta realmente de conhecimento mais apropriado sobre as questões relativas a esses alimentos, né? Então, trazer essa explicação de uma forma tranquila, de uma forma gentil e fazendo com que a pessoa consiga perceber que o que ela vai estar fazendo pode ser feito de uma outra maneira, né? Trazendo essa consciência sobre o consumo desses produtos, é importante para que as pessoas consigam nortear suas escolhas de uma melhor forma possível. Por exemplo, nesses espaços de cozinha que a gente tem feito essas ações das escolas, a gente observa muito o consumo de caldos de carne, caldos de frango, né, que já vem os cubinhos processados, a gente pergunta por que usar isso, qual é o tipo de tempero que vocês têm acesso para poder estar temperando essa comida, né, qual é o tipo de aditivo natural que a gente pode fazer de forma simples, de forma tranquila, e aí elas se lançam a fazer uma produção de um molho de macarrão, que leva
abóbora, que leva beterraba, elas perguntam muito sobre como fazer essas coisas. Às vezes falar, mas é que aqui é para grande quantidade e tal, mas justamente a gente pode fazer assim, só que também a gente tem que pensar no acesso que elas têm a tudo isso, né? Que na maioria das vezes elas não têm esse acesso e o que chega de lá é um ultraprocessado mesmo e é necessário usar. Né? Mas na nossa cozinha a gente tem essa possibilidade, né? A gente esbarra em várias questões, como a questão do preço, a questão do tempo, né? A proposta que a indústria alimentícia vende de que você ganha mais tempo se você cozinha menos, ela esconde várias outras questões que a gente não tem noção, como, por exemplo, se você cozinha mais, você ganha mais em saúde, você ganha mais em sabor, mas não é isso que é vendido comumente, né? Então, sempre se coloca como um fator de dificultor, né? Comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados e sempre que possível em companhia. Isso aqui é uma das questões mais bonitas do próprio guia, né? Ele fala sobre a comensalidade, sobre a possibilidade da gente comer com outras pessoas em um ambiente apropriado, né? Porque geralmente o nosso momento de se alimentar está envolvido em muita correria, então a gente senta aqui, engole rapidinho e vai fazer nossas coisas. As famílias têm se reunido pouco, né? Talvez nesse processo da pandemia essas coisas possam estar acontecendo com mais frequência, mas cada vez mais esse processo do se alimentar juntos, do desfrutar do ambiente apropriado, de todo mundo se reunir para poder preparar a mesa para sentar, ou mesmo que não tenha mesa, tá no mesmo ambiente, porque já teve situações da gente trabalhar essa questão da comensalidade, e a família fala, mas a gente não tem mesa em casa. Sim, onde vocês costumam comer na sala, cada um em seu tempo. Mas é possível tentar fazer isso num domingo ou num dia que todo mundo esteja em casa? Um lanche da tarde, um almoço, um jantar, para começar a sentir o que seria esse ambiente se a gente tivesse novas propostas, para devagarzinho a gente ir incorporando isso no nosso dia a dia. 6. Fazer compras em locais que oferecem variedade de alimento in natura ou minimamente processados. Isso é muito importante. Se a gente chega no supermercado de grande porte, a gente observa que o setor de hortifruti ele fica bem no canto, né? E bem menor do que todas as possibilidades de gôndola que a gente tem, né? A gente tem um infinito de prateleiras de produtos alimentícios embalados e a gente tem uma ilha pequenininha de produtos que são in natura, né? Que são as verduras, as frutas, as carnes. A gente vai ver que a redução do espaço e a redução da oferta desses produtos faz com que as pessoas, infelizmente, tenham que recorrer aos produtos alimentícios, né? Porque, primeiro, eles precisam que seja uma coisa rápida, é o acesso que está ali mais fácil. Às vezes, quando você chega no setor de hortifruti, você já está cansado. Então, o que, que a gente fala? Que a gente comece por esses espaços, né? Comece a fazer essas compras em feiras, em supermercados menores, né? Dentro do seu bairro. Veja o que é que o seu bairro oferece. Se na comunidade tem uma feira livre, se na comunidade tem um mercadinho que tem uma boa variedade de hortifruti, que você comece por esses itens, porque a nossa tendência natural é começar pelos secos e os produtos embalados, e então quando a gente chega no setor de hortifruti, a gente já está cansado, então isso compromete nossas escolhas. Então, assim, a gente vai tentando dar novas possibilidades para que esse processo se torne um hábito, né? E um hábito prazeroso, porque não é de nosso interesse tornar a vida das pessoas que vivem em nossas comunidades vidas mais difíceis, principalmente no âmbito da alimentação. Esse setor tem que ser um setor realmente alegre, feliz, para que a pessoa consiga fazer boas escolhas e se sinta tranquilo em relação a elas. Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias. Isso é fundamental. Quando a gente chega numa cozinha, a gente não chega com todos os nossos cardápios prontos e propostas de preparações e vai empurrar para que a merendeira comece a executar com a gente. Muito pelo contrário. A gente chega aberta a tudo que ela traz, porque ela tem uma vivência especial naquele espaço. Aquele espaço é o espaço dela. E assim é em cada comunidade. A gente não leva pacotes prontos, a gente senta e constrói junto, porque assim é muito melhor. Então, quando a gente chega na comunidade, a gente chega com
o potencial de escuta extremamente avançado, né? Então a gente já chega ali pronto para escutar e ver o que é que vai acontecer a partir dali, né? A gente chega reverenciando esse mistério do não saber o que vai acontecer em relação a isso, mas está aberto para poder orientar e para acolher também toda essa sabedoria que vai chegar, e são trocas muito bonitas, né? E dentro da nossa casa, a questão de desenvolver e exercitar essas habilidades culinárias é ainda mais importante, porque é justamente nesse ambiente que a gente já está saturado, na maioria das vezes, de ter que se envolver com o preparo da comida, né? Em poucas casas, você vê que tem mais de um membro que se habilita a cozinhar. Em geral, um membro apenas fica responsável por isso. Então, a ideia que a gente tem é todo mundo na cozinha, mas isso como proposta, porque tem gente, eu odeio cozinhar, certo? Você odeia cozinhar o cotidiano, né? Todo dia, mas você não gosta de fazer uma preparação de vez em quando, se você tiver apoio para isso, porque às vezes falta o apoio, né? Então, a gente vai tentando ver possibilidades que façam com que aquela pessoa se sinta motivada a realizar aquilo e principalmente motivada a estar trazendo outras pessoas para essa realidade de treinar esses talentos, né? Que tem muito talento que fica encobertado porque a gente não se propõe. Então, a ideia é essa. O 8º passo, planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. Isso é muito importante, né? Aquela questão de você sentar para comer, de você organizar a rotina alimentar da família ou a sua própria rotina, organizar um cardápio e dar responsabilidade para não tratar a alimentação como coadjuvante em sua vida, né? A alimentação exerce um papel fundamental. Nos alimentamos do dia que somos gerados até o dia que nós deixamos essa nossa caminhada aqui na Terra. Então, é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia todos os dias, né? Em todos os momentos, de manhã, de tarde, de noite, né? Então, a gente precisa pensar de uma forma em que a alimentação permeie nossa vida de forma natural e não colocar ela em um lugar de dificuldade, de obrigação. Enfim, quando a gente vai adicionando essas situações, ela vai se tornando cada vez mais pesada e vai deixando de ocupar um espaço tão importante em nossa vida, né? Que é um espaço que toma a vida da gente por inteiro. O 9º passo, dar preferência, quando fora de casa, a locais que servem refeições feitas na hora, né? A gente sabe que a gente vai sair para comer fora, ou então aquelas pessoas que são obrigadas a comer fora todos os dias têm uma dificuldade nas boas escolhas, porque a maioria dos ambientes faz refeições em massa, e as opções de fast food são aquelas opções em que você recebe a comida em 15 minutos e engole na mesma velocidade quase, né? Então, a ideia é que você procure espaços e ambientes em que você veja uma variedade alimentar que não seja tão abrangente sob o ponto de vista, né, de um junk food, vamos dizer assim, que você veja que aquelas preparações foram feitas naquele dia, porque tem uma quantidade. Eu sempre pergunto, a refeição aqui é mesmo cardápio todo dia? Como é que é? Porque, às vezes, quando você vê aquele cardápio fixo, ele é feito em larga escala. Então, quando você vê um cardápio variado, eles se preparam, eles se organizam para oferecer aquele cardápio, né? Então, a gente tem que procurar consumir esses alimentos em espaços em que a gente identifique que aquelas refeições têm um sabor caseiro, tem um tempero legal, né? Tem uma variedade no cardápio que permite a gente perceber que houve uma preparação prévia para isso, né? Qual é o volume de refeições que é servido naquele local. Tudo isso influencia em nossas escolhas, né? Então é importante a gente observar. 10º passo, ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais. Isso é fundamental, porque a indústria alimentícia, ela sabe o que a gente deseja, né? Então, ela estuda sobre isso 24 horas. Então, ela vai realmente trazer situações que vão nos seduzir, né? Seja pela questão da praticidade do tempo de preparo, seja pelas questões de sabor. E nós estamos numa vida em que somos afetados por todo mundo. O mundo à nossa volta nos afeta. E nessa questão atual da pandemia,
vários estudos estão apontando que o consumo de produtos alimentícios está muito superior, até porque a dificuldade de encontrar produtos in natura se torna um pouco maior. E a necessidade de praticidade nesse momento, né? Em que a gente está ressignificando o espaço de estar em casa. A gente está ressignificando nossos modos de comer, a gente está vivenciando situações em um momento de muito estresse. Então, essa questão do ser crítico é muito importante, né? As facilidades oferecidas escondem armadilhas que, na maioria das vezes, a gente não percebe. Então, essa questão de você observar e você questionar e você se perguntar em relação àquele alimento, se vale a pena você estar consumindo, né? Essa oferta de praticidade, na maioria das vezes, esconde vários tipos de aditivos para poder fazer com que o alimento já tenha um amolecimento maior, enfim. São vários recursos utilizados para aguçar nosso paladar, nossos olhos, nosso bolso, enfim, a gente tem que pensar em tudo isso. Então, desenvolver um senso crítico é muito positivo, porque você não vai aceitar tudo que lhe é posto, você vai questionar, você vai buscar acessos melhores, você vai buscar qualidade para a sua alimentação e você vai desenvolver uma consciência alimentar que vai ser positiva para o seu corpo, porque você vai estar consumindo o que você acredita que pode te fazer bem, baseado em informações reais que você buscou. A gente vê milhares de blogs, milhares de páginas na internet falando sobre alimentação, e na maioria das vezes essas informações são rasas, ou são falácias, né? Se baseiam em uma situação para poder explicar outra e se aproveitar de outras. Então, se a gente olha com criticidade e vai buscando as verdades, vai se embasando em informações que sejam mais confiáveis, a gente consegue fazer boas escolhas. E é isso que o guia traz. O guia, ele traz uma base, que não quer dizer que é uma base rígida, mas é uma base que você pode começar a caminhar dentro daquele processo com um pouco mais de tranquilidade, né? Aqui a gente trouxe algumas dicas de locais para você buscar. Tem o blog Come-se Daneide Rigo, que é um blog extremamente útil, porque ela cozinha de tudo e ela ensina a fazer. Ela ensina de forma prática, de forma caseira, ela divide o espaço da cozinha dela e dos experimentos culinários dela com os leitores do blog. E é muito interessante, porque a gente vai ver sistemas de preparações inimagináveis, mas altamente possíveis e aplicáveis à nossa realidade no dia a dia, que a gente encontra na comunidade com tranquilidade, que a gente pode introduzir no ambiente escolar. Inclusive, ela tem um trabalho com merendeiras muito bonito. A gente tem o Guia Alimentar da População Brasileira, que vai trabalhar de forma mais profunda questões como comensalidade, como você compreender esses alimentos, como você se defender dessa indústria alimentícia que está o tempo todo te seduzindo, e você vai pagar um alto ônus por isso, né? Vai pagar um preço bem caro por essa sedução. O vídeo Alimentação Adequada e Saudável, que é do CRN, e o de 10 passos da alimentação saudável do canal da Telesaúde. Então, essas dicas são muito legais para a gente começar a ir norteando nossas escolhas da melhor forma possível, certo? E aí, qualquer coisa, vocês também podem entrar em contato comigo no meu Instagram, enviar um direct no Instagram, é lucineidileal.tn, ou pelos canteiros coletivos, né? Você também pode levar a sua questão para lá e eu vou receber tranquilamente, certo? Aqui a gente tem o nosso site para você acessar, né, e buscar essa oficina que acredito que vai estar lá disponível a partir de hoje. E, enfim, agora a gente vai ter um espaço bem especial, que vai ser a participação da Regina Celli, que é, assim, uma querida. Eu observei o trabalho dela, é um trabalho incrível, é um trabalho muito bonito, é um trabalho diversificado, e eu estou muito feliz em poder compartilhar esse espaço com ela e muito ansiosa para ouvir tudo que ela traz, né? Extremamente ansiosa para ouvir sobre o seu trabalho, para ouvir sobre o que é que você tem feito, né? Esse trabalho incrível de distribuição de marmitas aí na sua comunidade. Eu fiquei encantada com tudo que eu vi e muito curiosa para ouvir mais de você. Seja bem-vinda. Obrigada.
Pode ficar Obrigado. à vontade. Tá me ouvindo? Perfeitamente, querida. Tudo bem, cheirosa? Tudo bem, irmã. Melhor agora que estou com você. Menina, amei tua fala, viu? Que a gente vive, né? Sim, sim. É o nosso Quando, cotidiano, né? quando a gente vive, não tem como a gente não levantar a bandeira, viver, né? Presenciar. Gostei muito, acredito muito que nas escolas é fundamental, é onde as crianças passam mais tempo, até mais do que com os pais. É importante que a gente tenha um carinho muito especial com as merendeiras. Eu fiz um trabalho lá em Foz do Iguaçu, com 29 municípios, inserindo a merenda escolar junto com os produtores locais. Algumas escolas ficaram quase 100% com a agricultura familiar. Foi, assim, um sonho muito lindo, mas por causa de políticas, né? Enfim, as coisas vão acabando. Mas a gente que tem a oportunidade de estar com essas pessoas, eu acho que a alimentação num todo, para mim, ela é assim: primeiro vamos cuidar da gente, nosso alimento de vida, nosso alimento, cuidar da nossa cabeça, cuidar das nossas atitudes, porque tudo que a gente faz volta para a gente, né? Então, eu tenho isso como estilo de vida para a minha vida. E eu concordo plenamente em que você falou, que a gente tem que chegar nos lugares e não chegar com muito pronto. Eu não sou uma caixa de leite, que leite não tem ali dentro. Eu não sou um saco de açúcar que estou ali dentro. Eu raciocino. Então, é muito importante a gente dar autonomia para essas queridas que eu chamo cozinheiras merendeiras, né? Que elas alimentam nossos filhos. Quando você falou das merendeiras, que é um dos projetos que eu mais amo, é trabalhar com elas. E a gente tem um grande problema, que eu não sei se é aí na Bahia, né? Em Salvador. Por aqui, em vários lugares, as cozinheiras são muito terceirizadas, então o nosso trabalho se multiplica. Aqui também. Mais ainda, né? E tem muitas delas que têm um maior carinho, que é aquela cozinheira de casa, aquela cozinheira comida caseira. É essa que a gente tem que dar valor. É ela, porque aí cabeça aberta, mostrar para elas que elas podem ir muito mais além, mostrando sempre a responsabilidade que ela tem e também como ela é importante estar ali, né? Como é necessário ela estar cozinhando para essas pessoas. E as mãos dela vai fazer toda a diferença. Quando a comida está saborosa, o aluno, mesmo rebelde, ele se aquieta. Sim. Ele se aquieta, nem que seja 15 minutos na hora que está comendo, mas pelo menos ela fez um milagre. Então, a cozinheira mesmo. Então, para mim, as cozinheiras mais revolucionárias e top, para mim, são as cozinheiras merendeiras, porque elas sim estão abertas para estar usando um alimento agroecológico, elas estão querendo aprender, não só para as escolas, mas para a casa delas, porque a gente fica pensando muito na alta gastronomia, né? Uma alta gastronomia que não é acesso para todo mundo, então não é uma comida democrática, né? Verdade. É mais um ego, é mais uma coisa, usam tanta farinha disso, daquilo, mas não se liga que, às vezes, quando se tem, é farinha de mandioca, que não é aquela que a gente quer, sim, que é da mandioca mesmo, da casa de farinha, mas tem aquela de saquinho, quando muito tem, ou um fubá, que são a farinha do dia a dia das pessoas mesmo, né? Ou a farinha de mandioca no saquinho, ou o fubá, ou a farinha de trigo, que é a maioria que as farinhas as pessoas usam. E eu sempre falo, gente, essa que elas têm, vamos ensinar, por exemplo, ela tem uma cebolinha, ela comprou, vamos ensinar ela fazer a própria cebolinha dela, devolver para a terra. Aqui eu já usei, desde que eu comecei a fazer minhas lives, eu estou usando e a bicho ainda está fresquinha. Então, eu sempre falo, dessa cebolinha aqui, eu uso, ela vai conversando. Se eu quiser deixar ela aqui, que eu acho lindo com decoração, mas se eu não for cozinhar, por exemplo, hoje ou amanhã, se eu não estiver aqui no Favela Orgânica, eu devolvo ela para a terra e ela vai se fortalecer. Sim.
A mesma coisa eu falo da cesta básica, ache bom, ache ruim, quem quiser, mas eu vou falar. A cesta básica, ela é uma emergência, já está dizendo Sim. básica. Mas pode ser uma básica, e a gente pode pegar 1 quilo de feijão, por exemplo, tira um copo de feijão e devolve para uma terra, para um balde, para uma lata, te vira. Planta teu feijão, com 3, 4 meses você vai estar colhendo várias vagens. Não vai ser uma xícara, vai ser uma panela, quem sabe, uma bacia. Se sua mão não der o feijão, não se preocupe. Talvez sua mão, não é sua mão não, tá? Insista. Às vezes porque a semente foi modificada, essas coisas todas. Mas insista. Tem o tomate, pega o tomate, joga a sementezinha aqui dentro, deixa ela passar 7 dias, que ela dura mais e ela se fortifica. Isso é certo? Não sei. Eu sei que eu faço, dá muito certo, converso com a terra. Não é ter medo de criatividade. É a gente plantar nosso pimentão, que o pimentão não precisa de muito espaço. O tomate, se você arrumar ele, ele vai se ajeitando. Quando a gente não está no somebody love, a gente não se encaixa todo o tempo. A mesma coisa é a comida. A mesma coisa é a comida. A gente tem que parar de problematizar. A comida saudável é um direito de todo e ela precisa ser democrática. E é muito mais fácil do que a gente imagina. Eu digo isso porque a gente, eu digo assim, porque são vários movimentos falando de sustentabilidade, de comida saudável, disso, daquilo. Se a gente, consumidor, a gente do movimento de alimentação saudável, se fosse mais forte, mais unido, o Conceia não tinha acabado. Verdade. Entendeu? Se a gente fosse mais forte, mais unido, sabendo plantar, sabendo colher, sabendo quanto tempo uma banana dá para chegar, um cacho de banana na sua... Um cacho não, uma concha, que não é 4 dias que chega na sua geladeira ou na sua mesinha que você coloca e ela se acaba, durou 4 dias, não. Ela demorou aproximadamente. E a banana, cara, o pé da banana é tão incrível que tanto aquele miolão que tem o palmito, que tem aquilo, em lugares de seca como a Paraíba, alimenta animais, como também adubo para a terra, para a macaxeira, batata doce. Aí chega, salivei. As plantações que eu amo, mesmo quando eu sinto a terra, eu salivo, fico com tesão com minha terra. A minha frase dessa semana a comida para mim me dá muito orgasmo, que a gente acha que só dá em cima do homem, de cima da mulher. Não, a comida dá. Olha que coisa mais linda, ó. Seja a raiz que você quiser, minha filha. Aí tipo assim, né? E quando a gente pensar que a gente pega aquela cesta básica e ensina as pessoas com aquilo que está básico na cesta básica, a gente consegue também dar autonomia para aquela pessoa consiga trabalhar, autonomia que ela mesmo consiga plantar e ganhar seu próprio dinheirinho. Porque a minha preocupação maior, Lu, é o que hoje, que ninguém está se ligando. É tanta doação que, vixe, Nossa Senhora, tá demais, e as pessoas não estão se ligando. Tudo bem, temos que pensar hoje, mas a gente precisa fazer uma colaboração. É a gente que trabalha com o público, a gente tem que pensar, a gente dá, mas tem que dar autonomia também. Tem que dar uma ajuda educativa, um apoio, ajuda, um apoio educativo, né? Que a pessoa possa caminhar se eu der uma cesta básica, ela saber, ó, eu tenho essa cesta básica tem que me gerar isso, tem que me gerar comida, tenho que devolver para a terra, tenho que virar meu próprio negócio. Se não é cozinheira, vai virar. Se não é comerciante, vai virar. Porque o que acontece? Porque o que eu penso, daqui a pouco isso para, a pobreza vai estar muito maior, vai ser gente morrendo mais de fome, e a gente está pensando em matar a fome agora, nesse momento. Bacana. Mas a gente já avançou nessa pandemia aí, que que a gente vai ver que as coisas vão piorar. Então, não dá mais para a gente pensar que uma cesta básica vai resolver
Eu acho que lideranças, projetos que trabalham com alimentação, e principalmente alimentação saudável, precisa fazer um movimento de educação. Eu sempre falo que o Favela Orgânica é um projeto que trabalha com o ciclo do alimento. A criança nasceu, a criança já tem que não tá jogando a comida fora. Eu tenho uma menina de 2 anos, ela fala, mamãe, toma a casca da banana, guarda. Ela já tem o potinho dela de guardar as cascas. E quando ela não come, porque tem umas que ela gosta, então ela já sabe que a casca do limão eu separo para fazer desinfetante. Então, assim, a educação de casa faz toda a diferença. Eu acho que todas as alimentações saudáveis e direções, elas são super necessárias. Mas eu acho que a gente tem que se apoiar, se fortalecer e não estar no individualismo, porque fica muito mais fácil, muito mais difícil a gente chegar onde a gente quer. Então, eu tô nessa luta, não sei até quando eu vou ter forças para ir, né? Porque muito tempo, sozinha, vai ter força. É muito difícil. É muito difícil. Eu vejo vários movimentos, mas graças a Deus está vindo. Tem uns seguidores maravilhosos que são incríveis, que fortalece. Mas eu não vou te dizer, nega, não. O que eu acho mais difícil nisso é a união e cooperação, porque as pessoas, quem trabalha com alimentação saudável, não tem que ver que um ou outro é competição, e sim cooperação. Sim. Você sabe fazer uma coisa que talvez eu não saiba fazer tão bem. Eu tenho que dar oportunidade. A gente tem que ter isso em mente, no meu ponto de vista. A comida precisa ser democrática, saudável para todo mundo, imediata. É isso. Verdade. É isso que a gente. É isso que a gente tem que fazer. Enquanto a gente não ter isso como de verdade para a gente, a alimentação saudável vai ficar muito mais fácil, mais difícil de chegar. Conta um pouco para a gente sobre o trabalho que você está fazendo aí na Babilônia. Me conte desse projeto da Quentinha. Fiquei muito interessada em saber um pouco mais. Eu nem me apresentei, né, gente? Mas é porque quando o assunto é assim, eu vou com tudo. Né? Então, gente, eu sou uma delícia de pessoa. Para quem não me conhece, né, aí do canal das meninas, sou uma delícia de pessoa. Nasci para causar, nasci uma estrela, virei uma constelação, eu sou uma galáxia, caminhando para ser universal, não da igreja, nada contra, mas eu sou uma galáxia hoje. Então, fui empregada doméstica durante 11 anos na casa da Dona Teresa, e eu pedi muito a Deus que eu não queria ser mais empregada doméstica, que tinha algo muito grande dentro de mim que eu queria fazer para a sociedade, para as minhas filhas, para a comunidade onde eu moro, né? E quando você pede com fé e seu coração tá lindo, Deus escuta muito mais ligeiro, que eu já falo, direto com o Pai. Isso. E quando Ele manda a bênção, Ele manda completo, e você tem que estar preparado, senão você fica tonta. Sim. E foi aí que veio o Favela Orgânica, que é minha vivência na Paraíba, que é de aproveitar melhor os alimentos, não ter desperdício, isso. E a ideia do Favela Orgânica é modificar a nossa relação com o alimento e, assim, evitando desperdício, e assim a gente consegue democratizar a comida de verdade para todo mundo, né? Mais fácil. Para quem quer, e a gente dá um direito de escolha, a gente não vem impondo. Quer, se não quer, vai comer o talo do mesmo jeito, tipo isso, não impondo, mas impondo. E nessa pandemia toda, eu fiquei desesperada, assim como todo mundo, fiquei muito chata, insuportável, fiquei com muito mais toque, e como é que diz? Eu disse, o que eu vou fazer? Aí eu vi vários comentários de pessoas que queriam alimentar não sei quantas pessoas por dia, queria isso, queria aquilo, não sei o quê. A ação é super muito boa. E eu resolvi, como eu sou de comunidade, né, de favela, eu resolvi fazer
que eu acredito, porque eu gosto de fazer uma coisa simples, mas que impacta. E primeiro foi receitas ao ar livre, que eu tinha um sonho de fazer meu livro de receita desde 2013, todo mundo me prometendo, e aí eu que resolvi escrever todos nos muros da favela. E foi a melhor coisa que eu fiz. E aí todo mundo ficou se ligando. E depois, agora na marmita, na pandemia, eu resolvi... comecei com o Kit Chaya, que é uma punk que tem aqui no Rio de Janeiro. E com limão. Aí eu recebi de uma amiga minha do Empório da Chaya um molho, um burquê. Eu digo, eu vou jogar no Face daqui da comunidade. Coloquei lá, vieram 15 pessoas, foi muito rápido. Com 8 dias depois foram 40 kits, 45 kits. Nossa. Com 10 dias, 200 marmitas, com ensopadinho, na linha do veganismo, assim, mas a comida do Favela Orgânica é uma comida sem origem animal, porque é uma comida mais acessível, que todo mundo tem em casa as coisas. E bombou o carinho das pessoas. E eu vi que as pessoas querem sim comer bem, querem sim, mas a maneira que a gente comunica que separa. E a maneira que a gente prepara os alimentos muitas vezes sem os ingredientes que tem no dia a dia da casa das pessoas, né? Sim. Então, aí fica muito difícil, mas tudo bem. Aí, agora que eu vi que meu nome Tchelle tá bem engraçado aqui. Tá, tem Tchebele. Tchebele. De bela. Muito bela. Aí, então, eu fui contra o tempo, aí foi, teve uma aceitação muito boa, e agora a gente está com uma campanhazinha que cada pessoa pode contribuir com R$15 para as marmitas ser entregues, mas só que agora é diferente, a gente está fazendo um cadastramento, até pão de beijo, com inhame, com batata doce, com macaxeira, tudo foi misturado com tudo. O povo comeu, meu filho, foi 9.350 unidades que produzimos. Nossa. Muito lindo, né, cara? Fiquei assim... Não, e o melhor... que era o jovem vindo pegar, a criança, assim, foi muito lindo, que pegou outro público que eu nem imaginava. Foi incrível mesmo. E aí, foi muita correria, tudo isso, aí o que acontece? Aí a gente foi nesse processo aí. Aí eu resolvi fazer essas marmitas, mas uma marmita educacional. Como? A gente cadastra, por exemplo, Lu, digamos, toda terça-feira você vai receber durante um mês. E você recebendo essa marmita, você tem a responsabilidade de entregar a receita escrita para 3 vizinhos. E assim você come e você passa o conhecimento, porque a gente está mandando as receitas. Do passo a passo, de foto, para elas verem que é possível fazer. Então, a gente está fazendo bem bonitinho, bem organizado. E, por exemplo, a comida do Favela Orgânica, aqui o prato é R$15 e o suco é 20, que suco cara da molesta, R$6. Aí o kitzinho seria 21. Eu fechei um valor simbólico para que a gente possa fazer isso, que quanto mais pessoas consigam ter essa alimentação. Então, serão 600 famílias atendidas durante o mês, se a gente conseguir captar. Então, aí a gente pode contribuir com o que vocês puderem. E com R$15 já faz toda a diferença. Eu sei que está tudo difícil. E o que eu estou fazendo, minha contrapartida, ainda tenho que me desdobrar, que é essa grana, para pagar toda a equipe de cozinha, toda a estrutura sendo Favela Orgânica, para a gente que se requer, que é bem mais diferente agora, é muito mais produto de limpeza, é preocupação com a equipe tem que estar limpa, tem que estar cuidada, tem que estar evitando muito esse vírus, então é muito correria, né, assim, tudo mudou. Hoje em dia, para a gente trabalhar, está tudo limitado. Então, a gente tem que dar
nosso jeito. Aí eu também faço live no Morro do Leme e estou fazendo no Instagram, ensinando as pessoas a aproveitarem melhor os alimentos. Inclusive, gente, tem 3 lives no GTV que eu estou excluindo, tá? Hoje, porque senão fica muitas coisas, as pessoas só ficam botando muito, e as pessoas não enxergam muito, não vê, que é muito post, né? Então, até hoje tem várias receitas muito legais, vale até a pena tu pegar para passar. Vou sim, vou dar uma sacada. Um cheiro para elas. Em breve, eu vou estar em Salvador, quem sabe a gente pode fazer um movimento com elas. A gente se vê. Com elas, minha filha, minha agenda está aberta. Deixa eu te dizer uma coisa. E os produtores? Temos uma pergunta aqui da Rosa Virgínia, né, que a gente pode tentar responder, né? Como concorrer com o status que os alimentos ultraprocessados proporcionam às pessoas? Gente, eu, tipo assim, eu quase não uso processado, uso o que eu tenho na geladeira. Minha linda, vai lá no GTV e tu vê como que a gente consegue, como que a gente consegue chamar a atenção, que a gente não precisa desses ultraprocessados, né? Porque molho você faz com a casca, o miolo é a polpa, com o talo você faz um recheio, você faz um aperitivo, você faz um bolo, com o bagaço de alguma fruta você faz uma geleia, com outra coisa já faz o suco, com folha já faz suco, já faz sucrilê, faz o que danado você quiser. Então tem uma variedade, é porque a gente é muito limitado em ficar muito no, como que eu falo, como é que eu digo, limitado muito de ficar nos processados, né? A grande mídia, né, também fala muito sobre isso, né? Então a gente fica bem limitado das coisas. E deixa eu te falar, eu tenho um aplicativo que eu faço parte dos Heróis de Geladeira, uma plataforma no Facebook, no Message, que foi desenvolvido pela Helmas e o Facebook. Contra o desperdício de alimento, tem várias pessoas dando dica, conversa com você. Que massa! Lá para você falar para você dizer o que você tem na sua geladeira. É bem legal isso. Legal mesmo, legal, isso é ótimo. Heróis da geladeira. Eu vou buscar, até porque essa questão do status, né, que as indústrias vendem, né, acaba seduzindo realmente as pessoas, né, a questão da praticidade, de alto sabor, né, elas trabalham muito. Mas se vocês me verem na live, você vai, essa menina precisa ser garota propaganda dos legumes. Isso aí, porque eles trazem... Cara, é impressionante, né? Os pratos maravilhosos, tudo. E os pratos maravilhosos. Né? No trabalho aqui em Salvador, a gente tenta fazer exatamente isso, mostrar para elas que elas não dependem desses industrializados para nada e que não é status nenhum, muito pelo contrário, né? É uma perda. E se a gente se lança a utilizar as especiarias, né, utilizar os temperos, as possibilidades de casca, a gente tem um aproveitamento maior e a gente tem uma garantia de saúde também, né? Olha só, um corante maravilhoso que eu acho, tem aquelas florzinhas de malvavisco que eu não tenho aqui. Cara, você bateu aqui naquela que a gente chupa quando é criança? A gente bateu no liquidificador, sem água, sem nada, bota um pouquinho de açúcar mascavo ou maçã mesmo, mexe com limão, virou uma geleia. Maravilhosa. Eu sei como é que é. Eu uso muito ela para fazer bolo, fazer coisa, porque já a nossa linha para não usar a mesma origem animal, porque como é que faz? Quanto menos ingrediente tiver na comida e for aqueles que tem na geladeira, a pessoa tem que se virar. Sim. Ô, Regina, hoje aí as famílias na Babilônia plantam seus alimentos? É uma pergunta do Canteiros Coletivos para você. Tem umas famílias que já estão plantando já há um tempinho, acho que há 8 anos. As pessoas agora com essa pandemia, a gente contribuiu com mais de 600 mudas, foram 300 mudas de
de Ora Pro Nobis e 300 mudas de punk, demos muda de aroeira, de louro, que é bom para a cabeça, sim, essas coisas todas assim. E a gente eu dou bastante receitas para as pessoas e fala onde encontrar os alimentos. Que bom, que bom. Então já tem um trabalho já efetivo, né? Já é uma coisa que já está assim enraizada. Porque você. A gente só precisa ter mais voz, minha linda. A gente só precisa ter pessoas falando a mesma coisa e fazendo. Sim, sim. O apoio é fundamental. A comida só vai ser democrática, sim. Com certeza. Com a união, ó. Todo mundo ali. Então vamos enraizar a alimentação saudável. Fala, Débora. Acabou? E aí, Débora? A gente não te ouve. Alô, Débora? A gente não te ouve. Faz leitura labial. Menina, eu sou ruim nisso. Ai, mulher, eu não consigo, não. Tudo bem. Agora, acho que agora tá ouvindo. Agora sim. Isso. Ai, gente, essas lives me matam, porque são muitas questões técnicas. Sim. Mas queria agradecer muito por esse encontro maravilhoso. Foi Regina, bem se lindo deixar, mesmo. Obrigada, eu que agradeço. A gente que agradece. Se deixar, a gente fica com horas aqui conversando com você, porque são muitas experiências, né? São muitas... E é a experiência que acho que mais necessária nesse momento mesmo, assim, a gente conseguir entender como gerar autonomia nas pessoas, né? A gente não pode pensar que o ser humano depende de um supermercado para sobreviver, né? Primeiro porque isso desconecta a gente totalmente da nossa origem, né? Dos alimentos mais saborosos, mais nutritivos, né? E segundo, porque é desumano, porque isso implica em você ter que ganhar muito dinheiro para poder, né, comprar algo que você pode plantar na sua casa, que você pode ter na sua casa, que se você tiver um mínimo de conhecimento, você já começa a ter, meu Deus, poder colher, né, nem que seja algumas verduras do seu quintal, né, de uma caixinha de terra. Então... A gente sabe que a Regina tem uma história muito incrível com a favela orgânica. Eu quero recomendar a todos e todas que estão assistindo a gente a acessar o site, o Instagram que está aqui na tela, conhecer, assistir essas lives que a Regina falou que vai tirar do ar. Corram para lá para assistir antes que ela tire. Logo. Deixa hoje ainda, Regina, para a galera aqui. Estou passando as fotos, tá bem bonita. E tem muitas dicas, né, no site, tem vídeos também. A gente vai botar alguns links no site junto com as dicas da Lu, né, para as pessoas também terem acesso. E agradecer muito. Vamos divulgar a favela orgânica. Obrigada. E, Regina, eu falei para a Revolução dos Baldinhos e estou falando para você. Vamos fazer esse intercâmbio, vir para Salvador, trocar experiências, fazer projetos junto. Transformar essas comunidades em produtores, né, dos seus alimentos. Viu? Gratidão, gente. Gratidão, Lu, pela sua aula. E gratidão a todas e todos que assistiram a gente. Um cheiro, minha gente. Pode vir para o Rio de Janeiro aproveitar até o talo. Tchau. Beijo. Amei, tá, queridas? Queridas não, amada. Queridas é quando a gente quer pegar. Não é. Não, amadas, irmãs.